E é o que aula do Mano agora nesse vídeo, cara, representou demais. Fala um pouco do jogo também, mas, cara, se liga só que ele falou sobre o Augusto Melo ter vendido os 30%, cedido, aliás, né, os 30% ano passado do Pedro. O Corinthians tinha direito de receber 70 milhões numa futura venda, vai receber nada. Mano, falou muito agora, cara, representou demais, cara. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão na informação. Tô sem mais enrolações, bora pro Tá, Mas eu quero saber das notícias do Corinthians. Vamos lá, notícia aqui. A primeira é que o Corinthians recusou uma proposta, caramba, de 190 milhões pro Yuri Alberto, da Roma. Olha, eu falar pra você que tem que ter coragem, hein? Tem que ter coragem pra recusar 190 milhões aí, na situação Só que quem o tá Corinthians bem financeiramente pode fazer isso. Olha, eu vou falar pra você. Só quem é maluco mesmo. E o Corinthians também agora fez um acordinho aí com o Memphis, vai pagar parcelado os 11 milhões que deve pra ele. Acordinho. 11 milhões? 11 milhões de premiações. Nossa, aí, ele nem acredita nesses Gatilhos acordos. e bonificações. E agora, eu quero Ué, o que você- Memphis faz cocô, Domênico, ele ganha? É, isso mesmo. Puta merda, Se ele rapaz, acerta olha. a baliza lá no CT, ele ganha. Se ele entra certinho com o carro, ele ganha. Já ganha um gatilho. Mas olha, eu queria que você explicasse aqui a situação lá do Pedro, que eu trouxe a notícia semana passada, né, de que Que a gente ia seu ganhar faixinha um turu, encalhado? né? Não, faixinha encalhada? Ele eu falei, trouxe que a o gente ia Corinthians ganhar vai- um turu. pega quase 66 milhões, cara, de uma transação. Só que aí, o que aconteceu no final das contas? Conta aí pra gente, quando você tá mais a par. Pois é, Eu mas li aqui, é meio complicado o negócio. é mais né? uma da gestão Augusto Melo aí, É. né, que a gente Gente, não tô entendendo nada. Expliquem desde o princípio. vamos lá. Vai ver. O Pedro, vocês lembram que o Pedro foi Sim. vendido ao Zenit, né? Que Pedro. O Pedro, o atacante bacana. do Corinthians, Bacana. da base, o garoto. É base, Inclusive Sombra. foi naquela transação que envolveu também o Yuri Alberto, outros garotos Robert da base Renan, e tudo mais. do Queiroz. Isso. Só que Mas esse moleque não tava ligado à transação do Yuri, não, Lelê. Porque do Yuri foi o Robert Renan, foi aquele Ivan, foi o do Queiroz, o Mantuan. Então, mas eles misturaram o Corinthians ele vendeu tudo, o Pedro, mano, porque- Lelê. Então, mas o Corinthians ele vendeu o Pedro por 9 milhões de euros. Exato. E ficou com 30% naquela época. Só que aí você vai ver que só eles que aí que misturaram tá. tudo. Porque, inclusive, nesse dinheiro que eles pegaram aí agora do Pedro, envolveu porcentagem do próprio Robert Renan também, pra ver a bagunça que fizeram. Então vamos lá, vai vender o Pedro pra lá. Vamos considerar, vamos separar. Isso aí, vendeu o Pedro. Nessa venda de 9 milhões, o Corinthians manteve 30%. Justamente pensando em lucrar futuramente com uma nova venda, né? Ó, vai lá, tá indo pra Europa, né? Então vai lá aparecer e tal. Quando alguém fizer uma proposta maior, nós podemos lucrar com esses 30% e mais o mecanismo de solidariedade da FIFA, que é um valor baixo, 2,5%. Ok. Agora o Pedro vai ser vendido por um valor alto. O que renderia ao Corinthians, se ele tivesse ainda esses 30%, perto de 70 milhões de reais para receber um dinheiro que resolveria pra caramba a situação a curto prazo do Corinthians, até do Transferban, por exemplo. Mas... E ninguém do clube estava sabendo que o clube não tinha mais esses 30%. Não tem? Não tem, porque ano passado, em agosto de 2024, o senhor Augusto Melo, na surdina, resolveu se livrar desses 30%. Repassou ao Zenit esses 30%. Por? Ninguém sabe por quanto, porque não consta no balanço do clube. Exato. E diz Escárnio, ele, hein? né, foram Escárnio. questionar, ele emitiu uma nota falando que ele precisou repassar esse valor ao Zenit para pegar o dinheiro e pagar uma dívida com o Fernando Garcia, com o Elenco Esportes, que estava E cobrando você acha e estava que pode precisando. não ter entrado no Corinthians e ter entrado direto? Não consta no balanço, Sombra. Não consta no balanço. Então, por isso que eu tô Assim, questionando. Mano, cara, é surreal. Olha, o É que bizarro. seria o futebol se não fosse o Corinthians? Ia É tirar verdade. As É nossas tardes de bom vergonhoso. humor. O humor volta, Vocês né? são sensacionais. Esse cara. O humor nosso volta. O né? nosso humor, a gente fica feliz. O meu time perdeu, a gente começa a ficar mais feliz. E esses dirigentes aí, beleza, já sofreu impeachment. Sofrer impeachment é pouco. É pouco, tinha que estar preso isso aí, mano. Calma. Elas são negociante, né, meu? Pelo amor Tem de que ter Deus. responsabilidade fiscal pros presidentes dos clubes. Eles não têm. Então, não, mas é que tá. Mas muitas vezes quando eu falo, até inclusive a respeito de contratos, Lelê, que não tem que ter essas bostas dessas cláusulas de confidencialidade, aí eu já discuti com alguém aí no programa, não lembro quem. Eu mesmo. Mas o futebol é assim. Então, pois é, o Sombra se manifestava, olha, porque tem que ter o cacete, velho. Vai patrocinar clube de futebol, a empresa que tá patrocinando precisa falar quanto tá pondo dentro do clube, e o clube
clube precisa falar quanto tô recebendo. Tem que parar com essa pouca vergonha, porque essas cláusulas de confidencialidade, elas muitas vezes protegem vigaristas, picaretas, trambiqueiros. Aí é o Infelizmente, problema, o Corinthians hoje... Então, esse é o grande problema. O futebol, Sombra, principalmente o Corinthians é o grande exemplo. O Corinthians é o abre-alas dos trambiques. O negócio é o seguinte, mas é verdade, velho. Eu não fico passando pano na mão de cabeça de dirigente, não. Quero que esses caras vão pra casa do cacete, pra não usar outro termo. Não, mas o negócio é o seguinte, ô Sombra. O Corinthians, tudo que já é claro, muitas vezes é escuro. É escuro, é turvo. O Corinthians hoje, ele é um antro. Infelizmente, politicamente, administrativamente, o Corinthians hoje já vi zona mais bem administrada do que o meu clube. Infelizmente, um clube aí com 115 anos, está completando hoje 115 anos, ele é grande pela sua torcida, pelos seus títulos, pelo seu patrimônio, mas administrativamente o Corinthians é uma bosta. O Corinthians é um time pequeno. Pra dentro do muro, dentro do Corinthians ali, é um time ridículo. É um time ridículo, é um time que envergonha e noja a sua torcida. Um time não, esses não vou usar o termo que eu gostaria, que estão lá dentro há décadas. Cuidado. Estão lá dentro do clube há décadas, esfolando o clube. O Corinthians hoje ele não tem uma dívida de 2,5 bi, pura e simplesmente, Sombra, porque eu tentei fazer uma dívida para ajudar o clube. Não. O Corinthians ele tem essa dívida de 2,5 bi, porque infelizmente muitos que passaram por lá meteram a mão no clube, esfolaram o clube. E, infelizmente ninguém faz nada. O conselheiro que tá lá para fiscalizar, o conselheiro que tá lá para reprovar contas, o conselheiro que tá lá realmente para mostrar que é corintiano e combater os vigaristas que muitas vezes estão dentro do clube, fazendo o que bem fazem, esses conselheiros não estão nem aí também. Eles estão aí para as próprias chapas, para os interesses pessoais. Então, cara, é um absurdo o que aconteceu, Lelê. O Augusto Melo, cara, esse motivo já é motivo para impeachment. Porque, na boa, não existe, não é razoável você pensar que um presidente de clube vai fazer as coisas na surdina. Ele fez um negócio por baixo do pano, Lelê. Ele não comunicou ninguém. Eu precisava de dinheiro, eu vendi aqui. Sabe igual quando você pega o dinheiro da tua avó, aquele cara picareta da novela, abre a gaveta da tua avó e rouba a tua avó? É o que esses dirigentes fazem. Porque não comunicou ninguém. Não falou por quanto vendeu. Ele deveria ter levado isso a conselho e falar, preciso de dinheiro, eu tenho um percentual aqui junto ao Zenit, do Pedro que a gente vendeu, eu vou precisar meter a mão nesse dinheiro para pagar contas, para contratar jogadores. O meter a mão nesse dinheiro é vender a parte do clube ao Zenit por X milhões de reais. Por que não fez isso? Então é uma indecência, Lelê. É uma picaretagem o que acontece no Corinthians. É uma vergonha. Repito, de dentro do muro aqui pra parte da administração do clube, o Corinthians é nojento, cara. O Corinthians é gigante do portão pra fora. Do portão pra dentro é uma indecência. E graças a Deus, parabéns, Ministério Público. Você tá fazendo muito aí o que conselheiros gostariam, quer dizer, gostariam não. Deveriam fazer e não fazem. Esses frouxos aí, esses bunda moles. E aí vem o Tuma, porque o conselho, ele não tem poder de polícia. Mas eu lembro muitas vezes, Tuma, declarações que você deu, quando o Augusto estava sendo investigado no inquérito policial, não estava nem concluído o inquérito, todo mundo esbravejando contra o Augusto. Que agora tá mostrando a real faceta dele e merece mesmo ser execrado dentro do clube. Merece. Porém, eu não vejo esse mesmo clamor que vocês têm para fazer isso com o Duílio, para fazer isso com o Andrés. E tem que fazer também. Esse rombo que o Corinthians tem hoje aí, por causa desse incompetente desse Augusto Melo, esse ridículo aí também desse Augusto Melo, vocês não podem encobrir essas cagadas do Augusto Melo e talvez aí tapar o sol com a peneira. Olha, vamos começar a meter o pau de novo no Augusto Melo e esquecer do seu Andrés. Esquecer do seu Duílio. Então tomem vergonha na cara, conselheiros. Continuem investigando e parabéns, Ministério Público, porque vocês têm feito o que conselheiros deveriam fazer e não estão fazendo. E estão loucos para isso aí ser arquivado. Estão loucos. Mas o Ministério Público parece que está levantando aí, pediu a quebra de sigilo das faturas do Corinthians, vai dar uma olhada em tudo que aconteceu de irregular, Caixa 2, lavagem de dinheiro, nota fria. Pois é, mas fatura eu tenho que falar. De cartão. E a esperança do torcedor é justamente essa, RG. É que a Polícia Civil, que o Ministério Público, eles de fato consigam entrar no Parque São Jorge e apurar tudo isso, investigar. Porque se não for eles, não vai acontecer. A gente vai continuar nessa mesmice, a gente vai continuar com a mesma patota ali, os caras jogando para a próxima gestão, tentando esconder, né? Jogando dívida para baixo do tapete, vendas como essa para baixo do tapete, e o torcedor só fica sabendo quando estoura. Já tem pouca coisa, né? Já pra eles cuidarem. Puta, tudo perdido. Nossa, olha aí. Absurdo. Olha aí o time, os apoiadores de Gugu. Tá vendo?
Eu ia falar agora isso. Os E tu não apoiadores quer do SAF, Gugu, né, hein? mano? Tu não quer SAF. Sabe por que não, ô Quintino? Eu repito, aqui é muito simples. Tem gente dentro do Corinthians que tá lutando pra dobrar essa dívida de 2,5 bi pra quebrar de fato o clube. Porque o que acontece? Dentro do Corinthians, ô Quintino, sabe aquelas prefeituras de vigaristas? Aquelas prefeituras de vagabundo, de pilantra? De bandido? Que força numa situação que vai fazer uma licitação? E aí os caras direcionam quem vai ganhar? Já tem aquela empresa que a gente sabe muito bem, vai pra aquele, vai pra ele. Sabe quando faz aquela tramóia básica? Então, dentro do Corinthians, ô Quintino, eu tenho certeza que pra esses caras aí, primeiro, pra você fazer uma reforma de estatuto e deixar o clube se transformar numa sociedade anônima do futebol, vulgo SAF, você precisa mudar o estatuto. E mudar o estatuto caracteriza o quê? Você acha que um bilionário, vai chegar num clube igual o Corinthians, sendo minoritário numa participação? Não, Você acha que o cara vai colocar aí, sei lá, Impossível. 10 bilhões de dólares pra ter 49%? Não. O que ele vai fazer? Ele vai falar, eu sou o majoritário, eu que mando, o voto Minerva é meu, tá? Ele vai fazer isso. Posto isso, Quintino, o que acontece? Você vai tirar desses abutres que estão lá dentro o poder que eles têm, ou que eles acham que eles têm. Porque eles acham que o clube é dele. Então, pra esse cara, Quintino, abrir mão, teoricamente, dos privilégios que ele possui, hoje, estatutariamente, ele vai ter que ter alguma coisa em troca. Ou você acha que ele vai fazer porque ele é corintiano e quer o bem do clube? Não. Porque esses caras que estão lá dentro, Quintino, eles estão lutando pelo interesse próprio. São os interesses pessoais. Então, pra ele abrir mão do direito que ele tem estatutariamente, ele vai falar, então, mas o que vai acontecer, não sei o quê. Aí eles combinam alguma coisa nos bastidores e, novamente, jogam aquela sujeira pra baixo do tapete, mas quando assentam e colocam, por exemplo, o CEO da SAF hoje. Imagina, o Ronaldo já levantou o dedinho, se tiver aí SAF, eu quero ser o dono, ou trazer o investidor. O que? Aquele cara que vira e mexe lá, tá mandando o WhatsApp lá, what's happened? Querendo saber o que tá acontecendo dentro do clube. Então, numa dessa, esses dois aí são interessados em comprar o Corinthians, Lelê. Imagina, por exemplo, esses dois aí aparecem como dono da SAF ou testa de ferro da SAF. Quem que vai ser o CEO da SAF aqui no Brasil? Andrés. É o cara de areia mijada. É óbvio, é o Andrés. É o cara de areia mijada. Então, cara, desculpa, eu sou totalmente contrário à SAF. Eu sou a favor da decência dentro do clube, por mais difícil que possa parecer, mas eu acredito que possa ter alguém mesmo, decente lá dentro. Pode ser que tenha alguém decente, mas infelizmente com pouca força política. Mas eu torço para que alguém decente dentro do clube ganhe força política para que o Corinthians volte a crescer administrativamente falando. Lelê. Cara, ninguém faz cara de trouxa melhor que o Domênico, cara. Vou te falar, é a melhor que tem, cara. Ai, E aí, eu não Dodô? sei mais. É que a gente não vê mais a sua, que era melhor, né? Infelizmente. Vamos lá, manchetes do Corinthians. No oferecimento de Novibet. Esnobando, hein, velho? O aniversário Esnobando, poderia hein, ser melhor, né? Mas 115 anos, primeiro lugar, né? Vamos dar mais uma vez parabéns aí ao maior clube do mundo. Na verdade, 8h30, né? Que vai Meu completar Deus. 115 anos mesmo. Na esquina da Jesus. José Ó, vocês Paulino, falando o maior com a clube do mundo, é que nem Martins. o Gabiru aqui da rádio, na frente do espelho, falando: eu sou o maior homem do planeta. Ah, não tem nem comparação. lamber sabão. Não tem nem Cala a boca, comparação. Trica. O Sombra tem razão. Brincou. Então vamos lá, falar do Coringão aí, que poderia estar comemorando o aniversário de uma forma mais tranquila, mas já o Bento vai trazer umas bombinhas extracampo que a gente vai ter que assimilar mais uma vez. Mas em termos de clássico, né, mano? Acho que a gente sai com o saldo positivo aí do último derby no ano, né? Foram 7 confrontos aí. Nunca teve na história no ano 7 jogos. Né? Porque teve Teve em 2000. a questão da Copa do Brasil, né? Que a gente se enfrentou 2000 também teve. na final do Campeonato Paulista. Então, esse ano foi recheado de derbys e o Corinthians mudou a postura esse ano, né? Apesar de que ontem a gente vai falar do jogo em si, específico, não foi um jogo bom do Corinthians, mas o saldo no geral, né, desses 7 jogos aí, muito mais positivo pro Corinthians do que pro Palmeiras, que nos últimos anos vinha se dando bem, até pela fase melhor, pelo investimento maior, né, e tudo. E o Corinthians esse ano conseguiu, pelo menos aí no clássico, se sobressair, essa é a palavra. Então, sobre o jogo de ontem, mano, o primeiro tempo me deu calafrio. Pelo amor de Deus. Acho que foi um dos primeiros tempos que eu mais tive calafrio aqui em 2025, de ver aquele buraco que a gente tinha na defesa ali, principalmente do lado direito, né? A gente não queria que o Dorival entrasse com o Félix Torres improvisado por ali, porque acho que todo mundo estava chegando à conclusão de que não dava mais. Mas a verdade é que o Charles também foi mal, né, nessa função.
E nisso eu nem coloco responsabilidade no Dorival, porque perdeu o Mateuzinho, a gente não tem outro lateral à altura no elenco. O Félix Torres não estava dando mais, ele teve que inventar alguma coisa. Ou era Charles, ou ele podia colocar o Romero. Ele foi, eu acho que no que estava mais propício ali. O Charles já realizou essa função também outras vezes. Mas esse lado direito ali virou uma avenida no primeiro tempo, mano. Que toda hora que o Palmeiras vinha com a bola, eu só conseguia ver aquele buraco ali. A impressão que eu tinha é que a hora que o Palmeiras quisesse, ele colocava uma bola ali e a gente ia acabar tomando não sei quantos gols, assim. Então eu fiquei bem nervosa no primeiro tempo. Mas a partir do segundo tempo, o Corinthians deu uma equilibrada, né? O Palmeiras deu uma cansada também. Então, acho que o segundo tempo, não que o Corinthians tenha super melhorado, mas equilibrou um pouco mais e deu pra gente sair segurando o empate aí e acalmando os ânimos, né, do primeiro tempo, que na minha opinião foi bem abaixo. Aí até discordei do Dorival nisso, porque o Dorival na coletiva ele fala que o primeiro tempo foi melhor que o segundo, né? E eu acho totalmente o contrário. Eu acho que o primeiro tempo o Corinthians estava perdidinho demais em campo, até que consegue aquele gol que foi, né, uma bola isolada ali, a questão na alçada na área e que desvia no Piquerez, porque antes disso o Corinthians não tinha domínio nenhum no jogo, né? Tava assistindo o Palmeiras jogar. E aí no segundo tempo, então, equilibra as ações, o Corinthians consegue melhorar um pouquinho. Só que assim, mano, eu acho que a gente tem que entender que o Corinthians estava muito desfalcado, isso é ok, né? Sem Bidu, sem Mateuzinho, sem Yuri, que é um cara importantíssimo ainda, o Carrilho só volta no que vem. Então eu até tiro o peso das costas do Dorival nessa questão de, enfrentou um rival que hoje é um dos elencos mais caros da América do Sul, que tá brigando lá em cima na tabela e todo desfalcado. Então se a gente pegar no contexto geral, não foi um resultado ruim, né, o empate. Mas eu acho que pelo futebol que o Corinthians vinha jogando, até mesmo com os garotos lá na frente, conseguindo ser mais intenso fisicamente e tal, aí eu coloco uma crítica, assim, acima do Dorival, porque, por exemplo, pra mim foi um absurdo terminar o jogo com o Memphis ontem, cara. O Memphis estava se arrastando em campo, ele não aguentava mais, ele tá voltando de lesão. Até foi uma questão que a gente discutiu ontem no pós-jogo, porque, foi mal ontem, não tem o que a gente falar, não tem como passar pano. Foi mal, sim, só que o cara tá voltando de uma lesão, ficou uns meses parado. É até normal que ele não esteja 100% ainda fisicamente. Então a crítica eu coloco muito mais ao Dorival do que ao próprio Memphis. Porque, você tá vendo o cara se arrastando em campo, você tá vendo que o Guinegão tava tendo que correr por 2 lá na frente, que esse sim, né, ontem correu pra caramba aí, e você não tira o cara. E aí, quando você vai fazer a última substituição, você tira justamente o Guinegão, que era um dos que mais estava correndo, e coloca o Thales Magno, em vez de colocar o Kaique, que vinha sendo titular, né? E não sei porquê, não entendi o critério. O Kaique vinha sendo titular. Aí você usa o Thales Magno, que você não vinha utilizando, na frente do Kaique. Então, assim, são críticas, mano, que eu faço de escolhas pra esse jogo em si. Não porque porque achei o resultado ruim. O resultado não foi ruim. Mas assim, se a gente pegar um recorte do Campeonato Brasileiro, são 13 jogos e 2 vitórias. Então era importante, né, você jogar um pouquinho melhor, de repente, se você tinha a oportunidade ali de fazer a mais para pontuar dentro de casa. E se a gente pega o recorte do Campeonato Brasileiro, né, esse time precisa render mais, como diria Maurício Borges Mano. Mas é isso, né? No fim das contas, o empate não foi ruim, se a gente pensar de modo geral, se a gente considerar os desfalques e tudo mais. Mas acho que poderia, talvez, ter rendido mais em campo se modificasse algumas coisinhas aí. Ô, Lelê, vamos lá, com relação ao Corinthians. O Corinthians, ele fez o que deu. O Corinthians, ele tinha ontem 5 desfalques aí, titulares. Jogadores aí, os 2 laterais, o Mateuzinho e o Bidu. No meio campo aí sem Martínez, sem Carrillo, lá na frente sem Yuri. O Corinthians, ele jogou e fez o que foi possível fazer. Eu ainda acho que no primeiro tempo, Lelê, o Corinthians começou muito mal. Até o gol do Palmeiras ali, o Palmeiras teve o pênalti ao seu favor aí com 11 minutos. Fez o gol acho que com 12, com 13, depois da análise de VAR e tudo mais. Mas até ali o Corinthians estava muito perdido. Passou esse período aí, o Corinthians colocou a bola no chão. Pelo menos a visão que eu tive foi que o Corinthians teve mais tranquilidade para jogar e soube pôr a bola no chão. Tanto que não demorou muito para igualar o jogo, tanto no campo
quanto depois no placar, naquele lance de bola parada, o Garro sempre buscando o Gustavo Henrique, ele cabeceou pra dentro da área lá, a bola batendo no Piquerez, tentou cortar e o Corinthians empatou. O Palmeiras ele até teve mais posse de bola, mas não transformou isso em chances claras de gol, a não ser no segundo tempo, naquele lance, acho que foi o Maurício, que saiu cara a cara com o Hugo Souza. O segundo tempo, pra mim, foi muito ruim. Comparado ao primeiro, eu acho que o primeiro teve mais bola. O segundo tempo, principalmente quando o Corinthians precisou começar a mexer no time, e aí eu acho que o Dorival erra, Lelê, nos seguintes pontos. Cara, você vai tirar do time, por exemplo, o Maicon. O Maicon não saiu com cara de satisfeito. O Garro não saiu com cara de satisfeito. Quando eles precisaram realmente sair do jogo. Eu prefiro manter no meu time cansado o Maicon, pela bola que ele tá jogando hoje, do que colocar o Rian. Eu prefiro colocar no meu time, por exemplo, vamos colocar lá um cara, o Guinegão que você falou, que saiu também. Eu prefiro manter o Guinegão do que colocar o Thales Trágico. Cara, o Thales Magno ontem, o Quintino, ele devia estar coberto no banco. Sabe, igual um mendigo na praça, assim, dormindo, coberto. O Thales Magno devia estar coberto, assim, no banco, e alguém cutucou ele, eu sei que vai entrar. Ele acordou com uma cara de sono, mas ele tava com uma cara de sono quando ele foi entrar no campo. Cara, eu acho que o Dorival tirar, por exemplo, o Guinegão, concordo que não deveria ter saído o Memphis pra entrada do Vitinho. Porque o Vitinho tocando bola, por exemplo, com o Garro, tocando bola ali com o Guinegão, tocando bola com o Maicon, tocando bola com esses caras, ele recebe de volta, mesmo os caras cansados. Agora, Lelê, ele vai tocar bola pro Rian, ele vai tocar a bola lá, sei lá, pro Félix Torres, porque ele entrou junto com esses caras aí. Não tem o que fazer, velho. Então os caras falando, mas o Vitinho ontem não entrou bem. Óbvio que ele não ia entrar bem. Ele ia tocar e receber desculpa. Então, pra mim, o Dorival erra nessa leitura. Eu até entendo, ele fala, os jogadores cansaram, vou colocar sangue novo. Mas não adianta você colocar sangue novo com um monte de pereba. Então, o Corinthians ontem, ele praticamente colocou um time reserva em campo, já pra conseguir suprir as ausências dos jogadores que não estavam jogando. E, cara, os caras que iam entrar eram as terceiras opções do time. Os reservas do Corinthians ontem não existiam. Então, cara, não teve muito o que fazer, não. Acho que, matematicamente, pros dois, não foi um mau resultado, porque poderia, claro, ser melhor, mas a tabela acabou favorecendo tanto o Corinthians quanto o Palmeiras. O Corinthians ele não fica perto do Z4 e o Palmeiras também não se distancia da liderança. Eu acho que, cara, diante das lesões que o Corinthians tinha, diante dos desfalques que o Corinthians tinha, acabou acontecendo aí um resultado que pro Corinthians aí no saldo do clássico nesse ano não foi tão trágico, não. Então, pra mim, aí foi um resultado justo. Tem gente que vai contestar a respeito do pênalti. Eu acho que foi pênalti. Tem uma imagem ali por trás que mostra o Charles dando uma canelada na panturrilha do Flaco Lopes, não foi o Vitor Roque. O Flaco Lopes, eu achei que foi pênalti, sim. O lance que podem até depois comentar, que o torcedor do Palmeiras aí também comentando que foi pênalti, o do André Ramalho, pra mim não foi. É um lance que a bola esbarra na mão do cara, mas obviamente ele não tá ampliando o raio de ação do corpo, é um cruzamento que vem pra dentro da área, os jogadores estão brigando pela bola aérea, ninguém alcança a bola esbarra na mão do cara que não tá fazendo um movimento de ação aí pra esticar o braço. Tanto que o próprio VAR nem chamou o árbitro pra fazer essa recomendação. Minha opinião com relação a isso aí, um pênalti foi marcado, o outro não foi. E cara, parabéns Corinthians, 115 anos batendo na cara desses porco imundo aí. Chupa a porcada, que é nóis. Ganharam agora o jogo, eu vou falar pra você. Não, só pra terminar. Tiramos o título de vocês ontem. E tirou título. Fala a verdade. Tiramos o título de vocês ontem. Continuou a mesma coisa, tudo igual. Ele é maluco. Olha lá, meu filho no meu colo. Totalmente maluco. Ele acaba de falar que é o filho do meu colo. É isso, mano, cara. O mano representa demais o corintiano, né, cara? O cara mostra aí que não tem rabo preso com ninguém, fala mesmo que dá na telha. Claro, ele mesmo fala que ele dá uma segurada nas palavras ali, porque eu tenho certeza que a vontade dele era ser muito mais forte nas palavras, né? Até mesmo falar palavrão aí, porque não dá, cara. Não dá. Não dá. Esses caras aí saquearam o Corinthians. Olha o Augusto Melo, cara. Que pilantragem do caramba esse cara fez ano passado com esses 30% aí do Pedro, né? Não só do Pedro, mas como outras coisas aí que já tá na polícia, já tá no Ministério Público. Espero que ele pague por que ele fez, se realmente for culpado, né? Porque, cara, mano, que pilantragem, cara. Augusto é um dos caras mais pilantras e mentirosos que eu já vi no Corinthians, ao lado do Duílio, do André Sanches, entre outros aí, né, cara? Na moral, cara. Vamos ver se algum dia, né, o Corinthians consegue se transformar, né? Porque o Mano falou que não quer SAF, porque o Mano sempre bate na tecla, né? Se virar SAF, vai vender para um Kia Jurabixia da vida, aí vai vir Andrés, vai vir Ronaldo. Ou se o Ronaldo arrumar uma SAF, vai vir Andrés.
Isso com o Mano fica com medo, né, cara? Mas, cara, não tem só o Ronaldo Fenômeno, não tem só aqui a Jurabichian pra comprar o Corinthians e tentar colocar dinheiro, cara. Tem outros caras no mercado aí, cara. Mano, imagina o quanto de empresa aí não queria comandar o Corinthians, injetando bilhões ali, cara. Não imagina o retorno que não dá pra essas empresas aí, cara. Será que não tem um shake árabe bilionário e trilionário pra investir no Corinthians? Claro, expulsando todos esses ratos lá de dentro lá. Porque não dá, cara. Com o Stabile, sinceramente, também não vejo futuro, não. Ah, ele tá fazendo o básico, não tá fazendo mais que a obrigação dele, cara. Mas mesmo assim, tá sendo muito incompetente que até agora o cara não resolveu o transfer ban. É tão incompetente quanto, cara. Então, inacreditável. Deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, ative o sininho pra você não perder nada do Timão, na informação. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.